Senhora Ministra da Saúde, Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, Senhor Presidente do Conselho Regional Sul, jovem e dinâmica líder de todos quantos vivem essa aventura que é o internato, senhores antigos bastonários, excelências, queridas e queridos colegas, ou quase colegas, minhas senhoras e meus senhores, eu tinha preparado uma intervenção escrita para este momento, mas é muito difícil não deixar falar o coração numa cerimónia tão emocionante como esta, que é uma cerimónia única na vossa vida. A vida é cheia de grandes momentos, momentos mais felizes, menos felizes. Um dia, ao olharem para trás para a vossa vida, verão que este é um momento muito marcante da vossa vida. Muito marcante da vossa vida. E a mim também me emociona por várias razões. A primeira razão é muito simples, é de que estou aqui numa universidade onde estudei e onde ensinei, a 20 dias do termo da minha atividade académica. E, portanto, sentindo-me bem na presença daquelas e daqueles que, saindo da academia, se projetam na sociedade e no serviço dos outros. Em segundo lugar, sinto-me muito feliz pela ideia sensibilizante do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos ao entregar-me o documento que certificou a entrada de meu pai na vossa ordem. E pude de relance ver que isso aconteceu há 68 anos, no ano de 1950. Eu tinha 1 ano e poucos meses. Quer dizer que, portanto, a minha vida ficou marcada desde muito cedo por essa imagem do médico, do servidor dos outros, do servidor da comunidade, que foi meu pai, mesmo quando andou distraído por outras tarefas e outras missões, que não estritamente o do exercício da sua vocação médica. E depois como não recordar a experiência que tive de convívio com tantos mestres da medicina, com tantos colegas nesse domínio fascinante. Eu próprio, aluno na altura de uma disciplina inesquecível chamada Medicina Legal, onde aliás obtive uma magnífica classificação, devo dizer, e que portanto me permitiu conviver. Algumas das aulas eram conjuntas com estudantes de medicina, o que era o clima vivido no ensino da medicina já lá vão algumas décadas. Fiquei, portanto, não tendo podido ser médico como sonharia, fiquei o mais próximo que era possível, isto é, hipocondríaco militante. Não daqueles que encontram doenças a cada esquina da sua vida, mas daqueles que teorizam sobre a saúde, têm áreas de especialidade e sobre elas aprofundam ao longo de toda a vida. E só não prescrevem, porque isso seria crime, e um Presidente da República não pode dar um mau exemplo aos concidadãos, que é o da atividade criminosa. Mas dito isto, estou também emocionado, porque esta cerimónia começou pela entrega de prémios de um patrono que foi uma grande figura da medicina portuguesa e uma grande figura representativa dos médicos em Portugal. Manuel Machado Macedo aliava a teoria à prática, aliava a ciência
à arte. Aliava o cosmopolitismo às raízes nacionais, voltando sempre para Portugal, estando sempre em Portugal depois de inúmeras formações e digressões pelo mundo. É aquilo que eu quero como cidadão e Presidente da República Portuguesa de todos vós. Andando pelo mundo, regressai sempre a Portugal. Sois necessários aqui. O país precisa de todas e de todos vós. E precisa aqui. Mas Manuel Machado de Macedo era depois uma figura de humanista. Alguém que transportava a sua relação pessoal com o paciente, com o doente, para a sua visão do universo, para a sua visão da comunidade, para o seu sentido de serviço. E sendo uma personalidade muito culta, e se não o deixava esquecer, a prioridade das prioridades, aqui já foi dito várias vezes hoje, as pessoas. E viveu para as pessoas. E viveu com as pessoas. E por isso é justo que os 3 génios, melhores alunos de 3 grandes escolas, tenham recebido o prémio Manuel Machado de Macedo. E foi com alegria que eu ouvi o vosso aplauso, porque algumas vezes eu me lembrava que nem sempre havia grande aplauso em relação aos melhores alunos de cada curso. Eram considerados assim uma espécie de animais extravagantes, de figuras insólitas que correspondiam, ideia errada, àquilo que era o oposto da visão de cada qual. Passar pelo curso, dele tirando o máximo proveito, mas sem os excessos dos que obtinham as melhores classificações. Os meus parabéns aos 3 e que sejam na vida tão felizes como foram nas classificações dos seus cursos. E depois a Ordem dos Médicos faz 80 anos. Momento emocionante. Não é ainda a ocasião de a condecorar, mas será condecorada em devido tempo durante a celebração destes 80 anos. Não era hoje. Hoje a festa é vossa. Também é da Ordem, mas é vossa. E na medida em que é vossa é da Ordem, e na medida em que é da Ordem é também vossa. Mas isto para vos dizer o seguinte: 80 anos são uma vida de luta. Eu saúdo na pessoa dos antigos que não velhos bastonários, estão ali jovens, que são a minha inveja, quando vejo vários deles que eu como criança já conhecia como clínicos ilustres, numa forma muito superior à minha, essa inveja então é redobrada. Mas isto para dizer que foi uma vida de 80 anos de afirmação, de institucionalização, de projeção nacional, de projeção internacional, de enfrentamento de crises difíceis, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, depois já em democracia, fazendo a vida negra aos sucessivos ministros da saúde, naturalmente tendo também de vez em quando a vida negra feita por vários ministros da saúde, e isso criando uma dialética muito salutar, própria da democracia, em que mal se veria que a Ordem não defendesse os interesses dos médicos e que os ministros da saúde não sofressem a parcimónia de recursos geridos normalmente noutros departamentos governativos. E essa dialética constante fez com que o nosso Serviço Nacional de Saúde, e mais amplamente o nosso Sistema Nacional de Saúde, mas em particular o Serviço Nacional de Saúde, tivesse atravessado períodos de crises sucessivas, como todo o sistema, e tivesse sobrevivido, e esteja para durar,
e deve durar todo ele, naturalmente com um papel essencial dos médicos, mas nunca esquecendo outros profissionais da saúde, que são complementares vossos, e não esquecendo a comunidade que vos envolve. Tudo numa interação que é essencial para Portugal. Esse é um desafio vosso, esse é um desafio nosso. Mas depois, esta festa é uma festa particularmente emocionante para aquelas e para aqueles que hoje abrem um novo ciclo na sua vida. A partir de hoje, o vosso apostolado deixa de ser teoria, passa a ser prática. Até agora, por muito que haja sido difícil a vossa missão, e o Harrison é difícil. Conheço vários dos meus colegas de geração que ficaram como ficaram à conta do Harrison. E eu desconto sempre isso no trato com eles, porque nós no direito tínhamos de conhecer as constituições, os códigos, mas apesar de tudo com alguma liberdade literária em termos interpretativos. Uma liberdade excessiva em matéria de Harrison era meio caminho andado para a perdição. E por isso eles ficaram, vários deles, como ficaram. Bom, em qualquer caso, servindo sempre a saúde em Portugal e, portanto, os portugueses. Mas isto para vos dizer que agora começou a parte essencial da vossa vida. Até agora foi a preparação para o apostolado. Porque aquilo que vos espera não é uma profissão, não é uma atividade profissional, é uma missão. É uma missão. E é uma missão que não tem horas, que não tem minutos, não tem segundos, como não tem dias, não tem semanas, nem meses, nem anos. O que se exige de vós é uma mobilização permanente. E permanente não em relação aos pacientes, mas em relação a toda a sociedade que vos engloba. Porque não é possível separar paciente de não paciente. Num tempo em que a prevenção é cada vez mais importante, num tempo em que a tecnologia é cada vez mais sofisticada, num tempo em que a informação é cada vez mais célere, a ideia de que o médico espera que chegue o paciente e lá vem ele, figura solitária no meio de uma sociedade, já não existe. Cada cidadã e cada cidadão é permanentemente o centro da vossa missão, o centro do vosso apostolado, o centro da vossa preocupação. Permanentemente. Isso significa que a vossa vocação, missão, é das mais exigentes em qualquer sociedade contemporânea. Pode comparar-se porventura à do professor? Talvez. Mas mesmo os professores, mesmo quando preparam as suas aulas, facto nem sempre reconhecido, demorando 3 horas para uma aula de 1 hora, ou 4, ou 5, mesmo aí não tem o grau de mobilização que vós ireis ter ao longo da vossa vida. Ao acordar, ao deitar, durante a madrugada, sem escolher os dias, sem ter direito a férias, porque mesmo durante as férias os apelos aparecem nas emergências de cada momento, sem poder distinguir anos bons e anos maus. São todos anos de provação e anos de dedicação. Envelhecendo sem nunca poder envelhecer, sem nunca ter direito a envelhecer.
tendo lazer sem nunca ter direito a lazer completo. Porque na vossa cabeça está a ideia daquele problema, daquela cirurgia, daquele conselho, daquela recomendação, daquela proposta, daquela pessoa, da sua família. Isso não vos vai abandonar nunca mais. Não sei se é uma boa notícia dizer-vos isso num dia tão bonito de festa, mas é assim, é o que vos vai esperar, sempre com meios insuficientes para as necessidades, sempre com recursos aquém do desejável, sempre com o tempo mais curto do que aquele que era o que teríeis sonhado, sempre a correr atrás de uma missão. É verdade que sempre com a gratidão de todos aqueles com quem ireis contactar ao longo da vossa vida. Isso não falha. Isso não falha. Se há uma realidade constante, é a gratidão de toda uma comunidade em relação ao médico. No pensamento de cada português e de cada português, no coração de cada português e de cada português, há sempre um lugar para a gratidão em relação aos nossos médicos. Há sempre, sempre. O que nem sempre acontece noutras atividades comunitárias. Consolem-se com isso. Porque é uma consolação fundamental. E queria terminar dizendo-vos que, primeiro, é devido a uma palavra às vossas famílias. Vós sois privilegiados. Vós sois privilegiados. Muitos da vossa geração não chegaram ao fim da sua formação. Sonharam, mas não chegaram. Foi possível a todos vós o chegar ao fim deste primeiro ciclo da vossa vida, porque houve quem, na comunidade familiar, mais restrita ou mais ampla, lutou por isso, criando condições que eles e elas próprios e próprias nunca tiveram. Nunca tiveram. E quem mais recebe, mais tem de dar. E essa é uma questão que deve ser aqui reconhecida e agradecida. Depois não esqueceis nunca os mestres. Ouve-os dos mais interessantes aos mais enfadonhos. Ouve-os dos mais fascinantes aos mais monótonos e execráveis. A vida é assim. Não é só no ensino, em toda a parte. As sociedades são diferentes e se todos fossem só qualidades, viveríamos na perfeição. E não há perfeição em nenhum ser humano, nem em nenhuma sociedade. Mas globalmente, os vossos mestres representaram e representam uma qualidade e uma excelência que é preciso reconhecer. O nosso ensino médico é um ensino de qualidade. Vós sois portadores de qualidade e de excelência. Mas depois não é possível esquecer que o vosso percurso foi um percurso em conjunto, não foi um percurso solitário. Continuai assim ao longo da vossa vida. Continuai solidários. Solidários. Ninguém sozinho consegue fazer aquilo que em conjunto se pode realizar. Agi sempre solidariamente. Solidariamente na ordem. Solidariamente no local de trabalho. Solidariamente na comunidade local. Solidariamente na comunidade nacional. Solidariamente mesmo na visão ecuménica da vida. Sempre solidários.
nunca solitários. E depois, pensando sempre também na razão de ser da vossa vida. A vossa vida tem uma razão de ser: servir os outros. A vossa felicidade passa por dar felicidade aos outros. A felicidade de um diagnóstico, a felicidade de uma terapêutica, a felicidade de um abraço, a felicidade de uma palavra, a felicidade de um sorriso, a felicidade de uma presença. Não tem preço, não tem preço. Qualquer que seja o paciente, aquilo que é paciente ou que é virtual paciente, seja a pensar no mal físico, seja a pensar no mal psicológico, ou nos dois, que são inseparáveis. Não tem preço cada um dos vossos gestos. E quando tiverdes a tentação de apressar, de partir, de abreviar, de olhar para a hora, de encurtar a conversa, de seguir à frente, porque há uma fila que vos espera, pensai sempre naquele momento, como no balanço do dia, se houve uma palavra que faltou, se houve um olhar que escasseou, se houve uma atenção que ficou omissa. Aí, a vocação, missão, não realizou o seu objetivo pleno. E ao contrário, pensai naquela palavra que foi dada, naquele que teve mais uns dias, mais uns meses, mais uns anos por uma intervenção vossa. Ou não teve, mas não tendo tido, teve a vossa presença ao lado num momento crucial. E depois somai e fazei uma espécie de contabilidade, uma contabilidade mental. E aí percebeis rigorosamente porque é que ser-se médico tem um valor social ilimitado. E por muito que a sociedade faça para vos agradecer, por muito que os Estados façam para vos agradecer, por muito que os cidadãos vos sejam gratos, e são, também nada pagará a vossa vocação, missão, se for cumprida em plenitude. Olhar para aquela pessoa de carne e osso, que é diferente da do lado, é diferente da cama do lado, e do quarto do lado, e daqueles que não têm cama nem têm quarto, de todos. E é pensar nisso e no que isso significa de gratidão nacional que eu aqui estou como Presidente da República para vos agradecer em nome de todos os portugueses.